Bom dia, pessoal, mais uma vez com nossas aulas remotas aí. Hoje nós vamos falar sobre um momento extremamente importante da humanidade, ocorrido entre os séculos 17 e 18. Trata-se de um movimento filosófico que vai representar definitivamente ou apresentar definitivamente as ideias propostas pela burguesia. Trata-se do movimento conhecido como Iluminismo, Ilustração ou Filosofia das Luzes. O nome advém exatamente disso. É como se os filósofos dissessem que estavam sendo iluminados a partir de agora por suas ideias. O movimento iluminista caracteriza-se basicamente pelo culto à razão, portanto ao racionalismo. Podemos afirmar que esse é o momento final em que nós teremos definitivamente a superação da fé pela razão. Apesar de o racionalismo já ser uma característica existente durante o Renascimento Cultural, no final da Idade Média e início da Idade Moderna, será apenas a partir de agora que a razão definitivamente superará a fé. Além disso, propõem ou cultuam também o que eles chamam de leis ou direitos naturais. De acordo com eles, os homens nascem todos iguais e, portanto, as diferenças entre eles foi criada pelo sistema social pertinente ou existente até aquele momento, o próprio antigo regime. Dentro do racionalismo e dos tais direitos naturais, o movimento iluminista prega a igualdade entre as pessoas, igualdade de direitos, igualdade civil, igualdade jurídica. Lembrando que até então o antigo regime mantinha privilégios excepcionais para algumas camadas sociais, em especial a nobreza. Absolutamente importante lembrá-los que quando se fala em igualdade de direitos, os iluministas não falam em igualdade social e, portanto, nem tampouco em igualdade econômica, mas que todos tenham os mesmos direitos. A liberdade de pensar, liberdade política, liberdade econômica, liberdade em um sentido bastante amplo. Percebe-se que as ideias iluministas chocam-se tremendamente com as ideias absolutistas e de privilégios que reis e nobreza possuíam até então. Os principais filósofos iluministas podem ser destacados na seguinte ordem: John Locke, inglês, que no século XVII acabou se transformando no mentor da Revolução Gloriosa Inglesa. Apenas relembrando, a Revolução Gloriosa é uma das revoluções inglesas do século XVII e é aquela que porá fim ao absolutismo na Inglaterra. John Locke e a própria Revolução prega a liberdade, o direito à propriedade privada e direitos inalienáveis, aqueles que nascem como homem. Para John Locke, o Estado, entendendo ele como governo, existe única e tão somente para garantir os direitos do homem, sejam os direitos naturais, seja a liberdade ou a propriedade privada. Voltaire, francês, é sem dúvida nenhuma o mais influente dos iluministas. Suas ideias acabaram se espalhando por inúmeras cortes da Europa, muitas das quais, aliás, adotarão um regime misto, que vai, na verdade, mesclar ideias iluministas e a manutenção do absolutismo, da qual falaremos logo a seguir. Jean-Jacques Rousseau, belga, mas tido como francês, tem como principal obra o Contrato Social. Ao contrário dos demais iluministas, quase que exclusivamente ligados às ideias da burguesia, Rousseau, em sua obra O Contrato Social, vai criticar a propriedade privada e será responsável pelo lançamento, pela criação de uma teoria extremamente importante, a da vontade geral, ou seja, a maioria vence, independentemente de quaisquer outro assunto, ou seja, democracia pura. Montesquieu, dos mais importantes, através de sua obra Do Espírito das Leis. Segundo esta obra de Montesquieu, não existe um único poder, existem três, e portanto ele é pai da teoria dos três poderes, segundo o qual deve existir um poder para legislar ou fazer as leis. Esse é o poder legislativo e, teoricamente, segundo Montesquieu, é o mais importante deles, pois ele representa o próprio povo. As leis são feitas para o povo, quem deve fazê-la? O próprio povo. O poder executivo, que deveria, em teoria,
executar as leis que foram propostas e legisladas pelo povo através do poder legislativo. Finalmente, o poder judiciário, que seria responsável por fazer com que as leis elaboradas pelo legislativo e executadas pelo executivo sejam de fato cumpridas. Dois outros nomes importantes são os do médico Diderot e do matemático D'Alembert. Eles são conhecidos como os enciclopedistas. E aí, pessoal, pensemos o seguinte: uma enciclopédia nada mais é do que um livro ou vários livros onde teoricamente constam todos os conhecimentos da humanidade. E o objetivo era exatamente essa. Se uma das propostas do movimento iluminista é a igualdade de direitos, a igualdade de oportunidades, os enciclopedistas pensam exatamente da seguinte forma: quanto mais pessoas tiverem acesso ao conhecimento, mais direito de igualdade será lançado sobre a sociedade. A versão econômica do iluminismo inicia-se na Inglaterra durante o transcorrer do século XVIII e receberá a alcunha de liberalismo econômico. Os economistas liberais, seguindo a linha dos iluministas franceses de um modo geral, proporá a liberdade econômica e o fim de toda e qualquer intervenção do Estado na economia. Portanto, o fim das ideias mercantilistas de intervenção do Estado. Observem, portanto, que ao falarmos de iluminismo e de liberalismo, estamos atacando em duas frentes o antigo regime: os privilégios e o poder absoluto dos reis e, ao mesmo tempo, a questão da intervenção do Estado na economia. Seu nome mais importante é o de Adam Smith, cuja obra mais importante é A Riqueza das Nações. Pessoal, muito importante isso aqui, pois haverá uma inversão muito grande a partir de agora em relação ao trabalho. Afinal de contas, até esse momento, o trabalho era visto como coisa de servo, portanto, genericamente como coisa de pobre. Eu sou nobre, eu não preciso trabalhar. Quem trabalha são os pobres. Portanto, o trabalho era associado à pobreza. A partir desse momento, as coisas começam a se modificar. Para Adam Smith, a maior riqueza de uma nação é o seu povo e o quanto ele trabalha. Quanto mais o povo trabalha, mais riqueza o Estado está gerando. Portanto, vejam que a partir de agora, o trabalho passará a ser associado à riqueza e não mais à pobreza. Dois nomes importantes são os de Kingsley e Gurney. Eles são conhecidos como os fisiocratas. O fisiocratismo é uma vertente do liberalismo econômico que discorda de Adam Smith, dizendo que a riqueza advém das coisas naturais, como principalmente a agricultura. Pois bem, moçada, serão exatamente os fisiocratas que lançarão aquele que será conhecido como o lema do liberalismo econômico: laissez-faire, laissez-passer. Deixai fazer, deixai passar, que o mundo caminha por si só, ou seja, sem nenhuma intervenção do Estado na economia. Finalmente, o despotismo esclarecido, aquele governo que eu disse a vocês agora há pouco, transformou-se em uma mescla de ideias iluministas e de manutenção do absolutismo. O déspota nada mais é do que um rei absoluto, que se diz agora esclarecido, iluminado por estas ideias. Esses governos, ocorridos em alguns países da Europa no século XVIII, adotam ideias iluministas, que, entretanto, não modificam a estrutura social do país. Eles mantêm o absolutismo e mantêm os privilégios da nobreza, garantindo, entretanto, mais benefícios à burguesia, adotando, inclusive, medidas como o fim da servidão ou a criação de escolas governamentais e etc. Os maiores exemplos de déspotas esclarecidos são os de Catarina II da Rússia, Frederico II da Prússia, José II da Áustria, o Marquês de Pombal, esse vocês já conhecem, de Portugal, e o Visconde de Aranda da Espanha. O movimento conhecido como iluminismo, ao lado, é claro, do liberalismo econômico, acabam se transformando nas bases do que ocorrerá a partir de agora e que veremos a partir das próximas semanas. Trata-se de um conjunto de revoluções conhecidas como revoluções burguesas que finalizarão o antigo regime. É isso por hora, bons estudos!